Olá, amados, aqui é o pastor Alexandro, da Comunhão Quixaba, de Carazinho, Rio Grande do Sul. Que bom que você chegou até o nosso canal. Temos certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos ter um louvor e logo em seguida terá uma palavra que vai edificar a sua vida espiritual. Continue abençoado em nome de Jesus. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu rei, minha
Aleluia! Vamos ver quem estava no culto ontem. Quem está alegre com Jesus? Amém, graças a Deus. Muito bom estar com vocês. Muito bom poder mais um ano a gente festejar, a gente poder celebrar o aniversário desta igreja. É muito bom poder ver esse espaço novo e ver que já está ficando pequeno, né? Muitas pessoas vindo, participando, muito mais gente do que tinha já no outro espaço, que já era uma bênção. Então, né, você que está chegando a essa igreja nesse último ano aí, seja muito bem-vindo. É muito bom ser igreja com vocês, né? Mesmo estando lá em Curitiba, mesmo, né, de repente a gente não se encontrando tão de perto, até não se conhecendo pessoalmente ainda, nós somos família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs, nós somos filhos amados de Deus e é um privilégio, é uma honra poder ser comunhão cristã com cada um de vocês. Muito bom, muito feliz de podermos estar aqui nesse final de semana curtindo com vocês, né? No lugar de vocês já estaria também com uma expectativa bem legal pela programação, né, que vocês têm diante de vocês aí, o Dia das Crianças, próximo final de semana, a conferência chegando. O pastor Alexandre falou do Isaú. Meu filho Luca, ele tinha um problema sério de vista. E, né, tampão no olho e óculos e todo aquele negócio e tal. E aí um dia o pastor Isaú estava nos visitando lá, ministrando. Tivemos a oportunidade de almoçar juntos e falei, pastor, você poderia orar pelo Luca, né, pelo nosso filho? E aí o Luca era pequenininho ainda, não lembro a idade. Vou chutar aqui, talvez uns 5, 6 anos. E aí oramos ali, impôs as mãos no mesmo dia. Tirou óculos, nunca mais pôs, até hoje, 20 anos, perfeito, graças a Deus, né? Então, um irmão usado, aqueles mistérios de Deus, né? Vocês vão conhecê-lo aqui, é um homem simples de tudo, até o jeito de falar dele é simplão, né? Mas Deus usa, né, de uma forma extraordinária, flui a unção, a graça, o favor de Deus na vida dele, nessa área de cura, muitos testemunhos. Já fica a sugestão, né, de repente você conhece alguém que tem alguma situação na área física, na área de saúde aí, aproveita esses dias e traga a pessoa aqui, né? O pastor Isaú se alegra de gastar do seu tempo ministrando, abençoando as pessoas. Sem falar do Rômulo, né? Conheço o Rômulo há muito tempo, quase que desde que nasceu, né? E a gente tem tido o privilégio de ver o quanto Deus tem forjado nele um homem, um valente, cheio de unção, cheio da palavra, cheio de revelação, né? Tem sido uma bênção nas nossas vidas, pessoalmente, como igreja, extraordinário. Então, já fica aqui também o meu incentivo para a agenda que vocês têm, maravilhosa, né? E eu, se fosse vocês, depois falava com o pastor de vocês, falava, pastor, obrigado por cuidar da gente, obrigado por sempre estar procurando nos oferecer o melhor, né? Ele tem feito isso com muito carinho, ele, a pastora Valéria, e mais uma vez nossa gratidão pelo convite de podermos estar com vocês. Queridos, nós estamos conversando desde sexta-feira, batendo papo e ministrando, né? Celebrando esse aniversário e celebrando do jeito que a gente sabe fazer, que é mergulhando na palavra de Deus, aprendendo com a Bíblia. Falamos um pouquinho aqui sobre nossa vocação como igreja, temos a consciência de sermos filhos de Deus, de sermos levados a sermos filhos maduros de Deus, que são experimentados na palavra de Deus, para podermos viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Um dos temas que nós passamos aí, hoje até focamos um pouquinho mais na reunião com a liderança da igreja pela manhã, foi a respeito da importância da oração. A oração como ferramenta que Deus nos deu para transformar as circunstâncias e fazer com que as circunstâncias elas se alinhem à palavra de Deus, à verdade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela declara a nosso respeito que nós somos vencedores, que nós somos saudáveis, que nós somos felizes, nós somos alegres, nós somos livres, nós somos perdoados, nós somos salvos, nós somos filhos, nós somos reis, nós somos sacerdotes, nós temos vida em abundância.
E a palavra de Deus fala e declara essas coisas, e muitas vezes a gente ainda não experimenta em uma ou outra área da nossa vida esta verdade da palavra de Deus. E por meio da oração nós podemos pegar aquelas circunstâncias que não combinam com a palavra de Deus, e nós podemos governar sobre essas circunstâncias, julgar essas circunstâncias, alterar essas circunstâncias, para que aonde ainda existe tristeza, venha alegria. Aonde existe ainda alguma enfermidade, venha saúde. Aonde existe escassez, venha abundância. Aonde de repente vem alguma situação adversa, emocional, física, material, espiritual, nós possamos pela palavra declarar a verdade e se manifesta e se materializa a verdade nas nossas vidas através da oração. Conversando um pouquinho hoje pela manhã, eu estava compartilhando com os irmãos um pouquinho da nossa história, da nossa vida, e comentei que desde que eu nasci desde o 0 km dentro da igreja. Eu nasci numa família cristã, desde que eu me conheço por gente, eu estou todo domingo nos cultos, depois de jovem, culto sábado e domingo, culto dos jovens, culto da igreja, depois com escola, terça e quarta-feira fazendo Fateme, e culto sábado e culto domingo, e retiros, e todos os retiros que eu lembro da minha vida, que eu tive a oportunidade de participar, eu fui, e mergulhado sempre dentro da igreja, graças a Deus por isso, sempre encharcado da palavra de Deus, sempre fui uma pessoa que, pela graça de Deus, acabei ficando muito exposto à igreja, ao ambiente igreja, à palavra de Deus. E por que eu estou comentando isso? Porque mesmo assim, hoje com 51 anos, esses dias, esse ano, eu li um texto, que eu já li muitas vezes, eu já preguei em cima desse texto, já ouvi pessoas pregarem em cima desse texto, e de repente os meus olhos se abriram para algo que eu nunca tinha percebido e me chocou. Por que me chocou? Porque assim, lá em Curitiba é assim, aqui eu acho que deve estar caminhando por aí também. Quando nos perguntam assim, mas qual é a religião de vocês? A nossa resposta é assim, eu não tenho religião. Para ser educado. Porque se eu fosse para ser bem honesto, eu ia dizer, eu odeio religião. Essa não é uma igreja que propõe religião. Talvez você esteja nos visitando aqui e você já até está pensando, vou sair desse lugar, eu estou procurando uma religião e o pastor já está dizendo que essa igreja odeia religião, eu quero religião. Eu finalmente entendi que eu preciso de uma religião. Não sai ainda, porque você vai entender por que isso. A palavra religião, eu não sei se você sabe disso, a palavra religião vem do latim, o original, a raiz da palavra, de religar. Religião vem de religare, do latim. E a proposta da religião é o que o ser humano deve fazer, quais são os esforços e sacrifícios que as pessoas devem executar, sofrer, para que elas possam então, mediante os seus sacrifícios, dores e penas, elas possam ter agora o merecimento do favor de Deus pelas suas vidas. A religião fala do que você deve fazer para que você mereça ser curado. O que você deve fazer para que você mereça ser perdoado? Você vai lembrar de algumas propostas religiosas que dizem, você tem que fazer esta penitência, este sacrifício. Você deve realizar estas ações para que você possa então receber o favor de Deus, o perdão de Deus, o milagre de Deus ou qualquer coisa que o valha. Por que nós odiamos religião? Porque ao pensarmos de forma religiosa, nós ofendemos a Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, a sua graça me basta. Graça é a obra divina, redentora, salvadora, perdoadora, como a palavra diz, feita de graça, sem preço, não tem como pagar, feita por Jesus pelas nossas vidas. Então Jesus foi naquela cruz
ele derramou o seu sangue e ele morreu. Para que com a sua morte os meus pecados fossem perdoados. A minha dívida fosse quitada. Ao receber o amor de Deus, eu fosse então salvo e me tornasse filho de Deus. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que creram, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Acho que foi lido agora há pouco pelo Evandro, se eu não me engano, esse texto. E quando eu aceito uma proposta religiosa, dizendo que para que eu seja abençoado, eu preciso fazer algo a mais, eu preciso ter um sacrifício a mais, eu estou dizendo assim: Jesus, a tua obra não foi suficiente. Ela precisa de acabamento, ela precisa do meu esforço, ela precisa do meu sacrifício, porque você não fez bem feito. Você deixou algo por fazer e agora eu tenho que fazer. Daqui a pouco, hoje, nós vamos ter a ceia do Senhor ainda. E eu lembro que uns anos atrás eu tive a oportunidade de estar em Israel. E estava com um grupo de amigos, né, que fomos fazer uma visita juntos lá. E nós fomos lá para o Getsemane, num determinado momento da visita. E naquele ambiente, Getsemane é o lugar onde Jesus suou sangue, onde Jesus passou por um grande momento de aflição. Você lembra dessa história? E nesse lugar, então, quando nós entramos, nós vemos oliveiras milenares. Dizem que as oliveiras que tem ali são da época de Jesus, são testemunhas oculares da presença de Jesus naquele lugar. E de fato são árvores grandes, troncos bem grossos, até bem esquisita a árvore, parece que tem vários galhos entranhados, assim, bem interessante. Mas o que me chamou a atenção é que nós estávamos em um grupo, assim como existiam muitos outros grupos naquele lugar, com os seus guias, os guias de viagem, os instrutores, aquelas pessoas que estão ensinando sobre o lugar. E naquele ambiente, eu fui olhando os grupos e percebendo que a fala e o olhar, né, a fala de quem estava guiando e o olhar das pessoas do grupo era uma fala melancólica, triste, aflita. Né? Como eu falo inglês, eu entendi o que eles estavam falando ali. E a fala era assim: olha, nesse lugar foi um lugar de grande sofrimento de Jesus. Jesus, neste lugar, ele sentiu tal aflição por mim e por você, que Jesus aqui, ele chegou ao ponto de verter gotas de sangue da sua face. E esse é um lugar de sofrimento, esse é um lugar de dor, esse é um lugar de pesar, esse é um lugar extremamente, né, de luta, dificuldade para Jesus. E as pessoas iam ouvindo essa mensagem, essa explicação, e elas iam então, né, se tornando, ficando, assumindo essa melancolia, essa tristeza, essa dor, como se assumir aquele sofrimento honrasse a Jesus. Se Jesus sofreu neste lugar, então eu também mereço sofrer neste lugar. Era o ambiente que estava ali. E na hora o Espírito Santo falou comigo: não é assim. Sim, este foi um lugar de dor, foi um lugar de aflição, foi um lugar de angústia, foi um lugar de sofrimento para Cristo. Mas o sentimento que hoje deve vir no coração de cada pessoa que crê em Jesus e vem a este lugar, não deve ser um sofrimento de dor, de sofrimento, de luta, de angústia. Porque Jesus não veio ao mundo sofrer para nos ensinar como se sofre. Jesus veio ao mundo para sofrer, para que a gente não sofra mais. E aí eu falei com aqueles irmãos que estavam comigo: queridos, o sentimento que deve vir no nosso coração neste lugar deve ser um só: gratidão. Jesus, obrigado, porque o Senhor se dispôs a sofrer neste lugar, para que hoje eu não precise mais carregar o fardo do sofrimento na minha vida. Mas a proposta religiosa não é essa. Se Jesus sofreu, eu também tenho que sofrer. Se Jesus pagou, eu também tenho que pagar. Mas Jesus veio quitar a dívida. Jesus não veio pagar 99% dos boletos, né, do carnê e deixar o último que a gente tinha que pagar ainda. Jesus veio quitar a sua dívida. A sua dívida foi quitada. Você é perdoado, você é santo, você é salvo, você é amado. Por isso que eu não gosto de religião. Por isso que não é uma igreja que propõe religião.
Nós queremos que você entenda que a obra de Cristo é perfeita, completa, extraordinariamente e não deixa espaço para retoque. E o que eu e você precisamos fazer única e exclusivamente é dizer: Jesus, obrigado. Obrigado, e eu aceito o seu amor. Porque eu mereço? Não. Pense, Jesus não veio ao mundo para ser um prêmio. Jesus veio ao mundo para ser um presente. Como assim, pastor? Prêmio se dá para aquele que merece. Prêmio é uma recompensa para aquele que merece. Se a humanidade tivesse finalmente feito aquilo que Deus queria na sua vontade, escrita na lei, e agora a humanidade conseguiu cumprir minimamente os pré-requisitos estabelecidos, então Deus enviaria o seu Filho como um prêmio. Mas não era o caso. A humanidade não conseguia, nunca jamais conseguiu. A Bíblia diz que não existe um justo sequer por suas obras. Portanto, Jesus não foi um prêmio para ninguém. Jesus foi um presente. E o presente não é recompensa. O presente revela o amor de quem dá o presente. E Jesus é um presente para a minha vida e para a sua vida. Deus dizendo para você: eu amo você, não porque você é bom, mas porque eu sou bom. E porque eu sou um pai amoroso, eu dou o meu filho, que eu tenho de mais precioso, para transformar a sua vida, tirar a sua dívida, quitar todo o seu passado e permitir que você viva uma nova vida de graça. Basta. O que você faz com o presente para usufruir do presente? Abrir o presente. Receber o presente. A salvação, queridos, foi dado a todos. A salvação é para todos. A salvação está disponível para todas as pessoas. Ah, então todos são salvos, pastor? Não, só aqueles que recebem. Só aqueles que abrem o presente. E aí é meu e seu papel, irmão e irmã da igreja, a gente compartilhar com as pessoas. Ei, tem um presente no seu colo esperando que você abra. Mas já é seu. Já é seu. Percebe que a conversa de religião não faz muito sentido quando nós entendemos que a obra de Cristo Jesus ela é perfeita e suficiente. Então, se você veio buscar uma religião, você não vai encontrar uma religião aqui. Mas você vai encontrar um relacionamento de amor, de um Deus que se decidiu ser seu pai e enxergar você como filho e filha amado. Voltando, por que eu falei tudo isso? Porque creio nisso, prego a respeito disso. Como igreja, nós falamos a respeito disso. E esses dias, lendo essa história, eu percebi que ainda existia uma raiz, uma linha religiosa no meu modelo mental, na minha forma de pensar. E eu não tinha percebido. Eu quero ler essa história com você, que se encontra no Evangelho de Lucas, do capítulo 1 até... capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10. Eu amo as histórias dos evangelhos porque elas revelam o coração de Jesus, como Jesus pensa, como Jesus age. Jesus mostra como ser gente, né? Como viver aqui na terra. E o texto, a história diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum. O servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus. Outras traduções falam aqui líderes religiosos, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes aproximaram-se de Jesus e lhe pediram com insistência que ele é amigo do nosso povo. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. E então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa.
Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vá, e ele vai. E a outro venha, e ele vem. E ao meu servo eu digo faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. Quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado, completamente são, perfeito. Uau! Uau, que história extraordinária. Quem já tinha ouvido essa história? Boa parte, né? Boa parte das pessoas. Queridos, quando nós lemos essa história, e eu já ouvi muitas mensagens sobre ela, já até ministrei sobre esse texto, é muito comum a aplicação ela cair para o lado do fluxo de autoridade. A importância de nós entendermos a respeito de fluxo de autoridade. Nós vemos aqui um centurião romano que dialoga com Jesus, falando a respeito da sua compreensão do fluxo de autoridade. Né? E é uma vertente, é um olhar que faz sentido para esse texto, para essa história. Mas, recentemente, lendo essa história, eu percebi algo escondido aqui que deveria ter chamado a minha atenção antes e não tinha. Vamos entender um pouquinho a história. O personagem que nós vemos nessa história, um dos personagens, é um centurião romano. Se a gente volta na história e entra lá no ambiente que estava sendo vivido na época, o centurião romano não era uma pessoa querida, não era uma pessoa apreciada pelos judeus. Por quê? Porque Israel vivia debaixo de domínio romano. Roma, ela conquistou aquela região, assim como fez, como muitas regiões. Se você gosta de história, se você estuda a história, você vai lembrar do Império Romano. E essa história, ela acontece durante o período do Império Romano, que foi o império que iniciou em Roma e se expandiu fortemente por toda a Europa, boa parte da Ásia, e eles então dominavam povos, nações, tribos, enfim. E o domínio de Roma era interessante, porque existem impérios, existem na história domínios de imperadores ou grandes líderes, nações grandes conquistadoras, que tinham por objetivo implementar e impor a sua cultura. Então impunha a língua, impunha forma de viver, linhas de raciocínio, né? Só que não era a ideia do Império Romano. Antes de Roma, por exemplo, existiu Alexandre o Grande. E Alexandre, ele levou a cultura grega, né, para toda a região. Tanto que, não sei se você sabe disso, o Novo Testamento original foi todo escrito em grego. Sabia disso? Originalmente, o Novo Testamento da Bíblia foi escrito em grego. Por que foi escrito em grego? Porque era a língua comum de boa parte da terra. Mesmo que fosse agora o Império Romano que estivesse dominando. Por quê? Porque Roma já não tinha o interesse da imposição cultural. Roma tinha interesse em dinheiro. Então Roma dominava os lugares, colocava os seus guardas, seus... E por que era necessário manter a ordem? Porque cobrava impostos. Por isso que você vai encontrar publicanos escritos na Bíblia que são judeus que concordaram em serem cobradores de impostos para Roma. E esses judeus publicanos, então, eles são odiados pelos seus irmãos porque eles são considerados traidores. E Roma, então, tinha esse interesse. Pague os seus impostos, a gente quer gastar o seu dinheiro lá em Roma, no nosso Coliseu, curtindo e fazendo festa. Era isso mesmo. Queremos tirar os recursos de vocês e nós vamos curtir. E o povo judeu odiava os romanos.
Beleza. E aqui nós temos então um centurião romano que ele está fazendo uma oração. A gente pode pensar nisso. Por quê? Porque o centurião romano está fazendo um pedido a Jesus. Qual o pedido? Jesus, cure o meu servo, a quem eu tanto estimo. Beleza? Tudo bem? Esse pano de fundo histórico aqui. E aí nós vemos que esse centurião romano, ele era o líder do seu exército. Centurião, a palavra centurião vem de 100, de centúria. Ele comandava aproximadamente 100 soldados. Esses soldados, eles mantinham a ordem de Cafarnaum, que era a cidade onde ele estava. Por ser o líder romano, a pessoa que representava a autoridade militar romana na região, ele dialogava com os judeus. Mas quem eram os judeus com quem ele dialogava? Não era o povão. Ele dialogava com os líderes dos judeus. Você vai encontrar hoje governantes da cidade, do estado e tal. Quem são os relacionamentos? Com quem eles conversam? Eles conversam com líderes. Líderes comunitários, líderes de bairro, líderes, eles conversam de líder para implementar aquilo que eles estão imaginando e pensando ali. Da mesma forma, o centurião então tinha como costume, quando quisesse falar com um judeu, falar com os líderes dos judeus. E quem eram as lideranças dos judeus? As lideranças reconhecidas pelo povo judeu? As lideranças religiosas. Os rabinos, os saduceus, os fariseus, os líderes religiosos. No texto que nós lemos, na versão que nós lemos, fala de anciãos. Mas você vai procurar um pouquinho, e outras versões você vai achar rapidamente, que eram líderes religiosos. Então, um líder romano procurou os líderes judeus e pediu: escuta, você pode falar com o judeu, Jesus, e pedir que ele então venha fazer um milagre na vida do meu servo? Existia mais fé na postura do centurião, como a gente leu na história, porque esse centurião ouviu falar a respeito daquilo que Jesus estava fazendo. Ele ouviu falar do poder de Jesus. Jesus tinha curado cegos, Jesus tinha destapado o ouvido de surdos, Jesus tinha levantado paralíticos. Na cidade de Cafarnaum mesmo, lembra de um paralítico que desceu no telhado da casa lá, tal? Foi em Cafarnaum. Então, o centurião tinha ouvido falar a respeito desse Jesus que tinha muito poder. E isso gerou uma expectativa, uma fé no coração desse centurião. E ele falou: vocês podem conversar com Jesus e pedir que Jesus, ele cure o meu servo. E aí os líderes religiosos então foram falar com Jesus. A gente pode pensar: puxa, mas se eles odiavam os romanos, por que os líderes religiosos se sujeitaram, se submeteram a isso? Uma, porque eles não tinham opção. Eles eram dominados por Roma. Mais dois, fizeram isso de boa vontade porque eles tinham o apreço do centurião. E eles manifestam isso quando conversam com Jesus. Falam: puxa, ele ama a nossa nação. Inclusive a sinagoga aqui foi ele que construiu, Então, eles aceitam essa proposta de conversar com Jesus. Só que aí que vem. Quando um líder religioso, ele vai conversar com Jesus, quando eles foram conversar com Jesus, qual foi o argumento que esses líderes religiosos usaram para convencer Jesus? Os líderes religiosos, eles chegam até Jesus e eles vão conversar e dizer: Jesus, nós temos aqui uma solicitação, uma requisição. Nós estamos em nome do centurião romano para te fazer um pedido, que o Senhor cure o seu servo. E nós vamos então convencer você agora do porquê você deve aceitar esse convite, uma vez que estamos falando de um centurião romano. E qual é a argumentação de um religioso? Isso eu nunca tinha percebido. É uma argumentação religiosa. Não tem como um religioso não usar a religião para argumentar e sustentar o seu posicionamento. Eu nunca tinha notado isso. Mas não sei se você já percebeu agora que a conversa desses líderes foi: ele merece que você faça isso. Aliás, o título da minha mensagem para te provocar hoje é: a sua oração merece ser respondida?
Porque eles estavam falando para Jesus: Jesus, a oração desse centurião merece ser respondida. Não é isso que eles estão falando? O pedido do centurião: Jesus, você tem que atendê-lo. Por que eu tenho que atendê-lo? Jesus, porque ele ama a nossa nação. Jesus, ele é bonzinho. Jesus, ele tem boas obras. Jesus, ele conquistou credibilidade. Jesus, ele é um cara que merece receber o milagre de Deus na vida dele. Por quê? Jesus, até a nossa sinagoga ele construiu. Ele construiu, ele gerou crédito e agora, Jesus, você deve atendê-lo. Percebe que a proposta daqueles líderes religiosos era completamente religiosa e ofensiva. E eu nunca percebi, queridos, eu não sei se você já tinha se dado conta disso, mas eu nunca percebi porque a gente lendo a história parece que Jesus aceita esse argumento. Que ele não questiona, ele não fala nada, simplesmente ele vai. Simplesmente parece que ele atende aquele argumento. Ah, ele merece? É mesmo? Ele é tão bonzinho assim? Já entendemos o quão perniciosa, o quão venenosa é a religião. Faz sentido Jesus atender uma argumentação religiosa? Não faz sentido. Só que aí que me pegou, pessoalmente me pegou, abrindo o coração com vocês. Porque quando eu li essa história e eu nunca percebi isso, é porque na minha cabeça existia uma linha de raciocínio ainda religiosa. E eu li e falei, eles argumentaram, disseram para Jesus que ele era bom, que ele amava a nação, que ele construiu a sinagoga, então Jesus achou que fazia sentido e Jesus foi com eles. Então eu achei que a religião ainda tinha espaço. Só que não tem espaço. Não é por isso. Não pode, é impossível que Jesus tenha ido por causa deste argumento. Aliás, voltando à história, leia a Bíblia. Gênesis a Apocalipse. Gênesis 1 até o último versículo da Bíblia. Até amanhã à noite leia, você tem um dia para ler. E perceba o seguinte, principalmente nos evangelhos. Qual é a postura que Jesus tinha ao conversar com as pessoas? Você vai encontrar Jesus uma pessoa extremamente amável, extremamente longânima, paciente, querida. Um Jesus que prestava atenção nas pessoas. Jesus que percebia, era sensível à necessidade das pessoas. Um Jesus que operava milagres, um Jesus que enxugava as lágrimas. Um Jesus extremamente amoroso, inclusive com aqueles considerados escória. Deixa eu citar um exemplo para você. Certo dia, alguns mestres da lei chegaram perto de Jesus, alguns líderes religiosos, e trouxeram uma mulher. Uma mulher apanhada em flagrante adultério, diz a Bíblia. Preciso desenhar para você? Flagrante adultério? A situação que pegaram a mulher? E trouxeram até Jesus. E disseram, Jesus, a lei diz que essa mulher merece ser morta, ser apedrejada. Jesus, o que você diz? Eles estavam querendo testar como funcionava a religião aos olhos de Jesus. Se a lei diz isso, então Jesus, o que nós devemos fazer? O que Jesus faz? Jesus se abaixa, começa a escrever alguma coisa na areia. Daqui a pouco ele levanta e fala, vamos fazer o seguinte, líderes religiosos, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens então não tinham como atirar a pedra, porque todos eles tinham consciência dos seus erros, saem um por um, deixam as pedras que eles já tinham na mão para atirar nela. E agora Jesus, aquela mulher, pecadora, pega em flagrante adultério. E Jesus diz, aonde estão os seus acusadores? Foram embora, Jesus. E Jesus diz, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Interessante que quando Jesus fala, vai e não peques mais, não é uma bronca dizendo, vai, nunca mais peque, mulher. Jesus estava dizendo, ei,
a partir de hoje você não é mais escrava do pecado. Você não precisa mais pecar. Viva em paz. Só que percebe que com os mestres da lei, os religiosos, Jesus ele deu uma cutucada. E você vai ver em outros momentos onde Jesus não dá só uma indireta. Se tinha um público em específico onde Jesus não era paciente, não era amável, não era gentil, não era dócil, era com o líder religioso. Você vai encontrar alguns momentos onde Jesus fala com todas as letras: vocês são uma raça de víboras, filhos do diabo. Vocês vão para o inferno. Vocês estão complicando a vida das pessoas. Jesus tinha com o religioso. Mas aqui parece que Jesus aceita o argumento. Só que não aceita. Eu já te aviso, não foi isso. Por muito tempo, então, eu li essa história sem perceber que existia algo muito estranho e errado. Mas passava normal, passava como se fosse algo normal, correto, que estava escrito nesse texto. Então, dias atrás, o Espírito Santo ele mexeu comigo e mostrou que existia esse problema aqui. A questão que, para mim, fica é a seguinte: por que a oração daquele centurião então foi respondida? Se não foi por motivos religiosos, se não foi porque ele amava a nação, se não foi porque ele construiu a sinagoga, por que Jesus atendeu? Porque Jesus atendeu, nós vimos a história. Vai até o fim e o servo do centurião é curado. Por que a oração dele mereceu ser respondida? E aí eu quero ler um texto que se encontra em Tiago 5,16, a parte B do versículo, que diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E essa versão que eu li aqui: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Vou fazer uma paráfrase: a oração do justo é respondida. A oração de um justo merece ser respondida. É justo que a oração do justo seja respondida. Estou invertendo as palavras aqui só para didaticamente firmar o conceito. A palavra de Deus diz que quando a oração é feita por um justo, ela merece ser respondida. Lembra do meu título? A sua oração merece ser respondida? Sim ou não? Eu não sei, pastor, sabe? É que eu não sei se eu estou muito justo. Com todo o carinho, se veio uma interrogação na sua mente, é porque ainda existe religião a ser removida. Porque você é justo. E eu vou te provar que você é justo hoje. Para que você saia deste lugar orando como um justo e tendo as suas orações respondidas, porque é justo que a oração do justo seja respondida. Vamos aprender sobre isso? O que me torna merecedor de ter as minhas orações respondidas? Na história do centurião, aos olhos dos líderes religiosos, era o seu amor pelo povo que o tornava justo. Aos olhos da religião, foi a obra do centurião de construir uma sinagoga que o justificou, para o tornar merecedor de ter o seu pedido atendido. Só que a gente conversou agora há pouco sobre isso. Isso não é verdade. Isso não é assim. Eu, outro tempo, conversando com algumas pessoas e debatendo um pouquinho sobre o texto, eu gosto de fazer isso. Quando Deus está falando comigo, eu gosto de ouvir. O que você pensa sobre isso? O que você analisa aí? Eu perguntando para algumas pessoas assim: por que você acha que já que não é porque ele fez a sinagoga, então eu acho que é porque ele fez um pedido altruísta. Pastor, o que é pedido altruísta? Ele fez um pedido em que ele não era o beneficiário. O pedido do centurião era um pedido para o servo. Era uma outra pessoa que seria beneficiada com o pedido dele. Por isso que o pedido dele foi atendido. Não. Também não. Porque senão nós vamos começar a pensar: eu só posso fazer pedidos, os meus pedidos só vão ser atendidos se os meus pedidos forem para as outras pessoas. Eu não posso fazer pedidos então a Deus, eu não posso orar a Deus falando a respeito da minha vida. Não é verdade.
né? Não é isso, não é por aí. Então, o que me justifica? Como que eu me torno justo? Por que que eu posso saber que eu sou justo? Vamos aprender na palavra de Deus, lendo com muita atenção, alguns versículos de Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Olha só que interessante, nos responde. O texto diz assim: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deixa eu explicar aqui para você. O que esse versículo em específico está dizendo? Ninguém se torna justo por suas boas ações. Não são os seus méritos, não é o seu sacrifício, não é o seu suor, não é a sua penitência, não é absolutamente nada que você faça que pode te tornar justo. A lei que o texto fala aqui, ela só tem um propósito, ela só vai nos ensinar uma coisa: nos ensinar que nós somos pecadores, que nós não conseguimos. A lei mostra que a vontade de Deus é elevadíssima e que a gente não tem a capacidade de alcançar a excelência da lei. Então ela revela a nossa falha, a nossa pequenez, o nosso pecado. Ponto. É isso que o texto está dizendo. Versículo 21, continuando. Diz assim: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Opa! Então o texto começa a nos ensinar porque quando que eu acesso a justiça, quando que eu me torno justo, quando eu tenho fé em Cristo, o que o texto está dizendo, para todos e sobre todos os que creem. Você crê em Jesus? Você é justo. É o que o texto está dizendo. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Diga aleluia. Somos justificados gratuitamente, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras. Cremos no amor de Jesus, cremos na obra de Jesus, então de graça nós somos feitos justos. Mas pastor, se eu pecar, você tem o perdão. Se eu falhar, eu não deixo de ser justo? Não. Não foi o pecado que te tornou justo? Não foi a falta de pecar que te tornou justo? Não foi a sua boa obra que te tornou justo? E não é o pecado que vai te deixar de ser injusto. Vai te fazer Cristo. Ponto. Você crê em Cristo Jesus? Você é justo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, nos tornar propícios, nos tornar dignos de nos apresentar santos e justos diante de Deus, no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, hoje, agora, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é que me justifica? Não sou eu mesmo. Eu não me torno justo. Quem é que me justifica? O texto está dizendo que Deus seja justo e o justificador. Foi Deus que decidiu te tornar justo e justa. Onde fica então o orgulho? Porque se é por meu mérito, tem orgulho. Mas agora não tem mais orgulho. Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras. A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Conclusão de tudo que lemos, versículo 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mais uma vez, se eu fosse você, eu diria aleluia. Porque se não fosse essa verdade relatada na palavra de Deus, queridos, nós todos aqui éramos injustos e merecedores de condenação. Mas agora, por causa do amor de Deus,
Ele se fez nosso justificador e nós, crendo em Jesus, nos tornamos justos. E é justo que a oração do justo seja respondida. E agora que eu creio nisso e eu sei isso, eu posso orar, baseado na obra de Jesus, não baseado na minha obra. E a minha oração será respondida. A sua oração será respondida. Sou feito justo então por obras? Não. Quem me fez justo foi Deus. E eu recebo essa justiça única e exclusivamente ao receber Cristo Jesus. Glória a Deus. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Você crê nisso? O que o texto está dizendo? Que aquele que não conheceu o pecado, de quem está falando? Jesus. Ele se tornou o pecado por nós. Quando? Quando foi para aquela cruz, por causa do meu e do seu pecado. Você crê nisso? Se você crê nisso, então você precisa crer no resto do texto que diz assim: para que nele, para que em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Posso sugerir algo? Diga assim: eu sou justo. Eu creio que Jesus morreu por mim, pagou as minhas dívidas, e quando Ele se fez pecado no meu lugar, Ele colocou a justiça dele sobre a minha vida. Por isso eu sou justo, como Jesus é justo. Porque a minha justiça não é relacionada às minhas obras, mas a minha justiça é relacionada aos méritos de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que neste mundo, como ele é, nós somos. Nós somos como Jesus neste mundo. Justos como Jesus nesse mundo. Reinamos como Jesus nesse mundo. Oramos como Jesus nesse mundo. E as nossas orações, quando sabemos disso, elas são respondidas, como nenhuma das orações de Jesus deixou de ser respondida. Sou justo pela fé, crendo em Cristo Jesus. E crendo na sua obra. Aonde a obra de Jesus é revelada? Na palavra de Deus. Olha só esse texto de Romanos 1,17. O texto diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo vive por fé. Fé no quê? Fé nas obras de Jesus. Aonde estão relatadas as obras de Jesus? Nos Evangelhos, na palavra de Deus. É o que o texto está nos dizendo. Então, pastor, como é ser justo? Como é me posicionar como um justo? Crendo na palavra de Deus. Tendo fé na palavra de Deus. Colocando credibilidade na palavra de Deus. Ok, nós descobrimos que o centurião, então, ele não foi atendido, mas não foi atendido por causa dos seus méritos. E Jesus o considerou justo. Jesus considerou justo atender o pedido do centurião. Por quê? Vamos voltar para a história para ver se faz sentido aquilo que a gente entendeu agora. Lembre-se que somos justos porque cremos na palavra. Beleza? Guarde isso. Versículo 6 do capítulo 7. A gente leu há pouco, vamos ler de novo. Então Jesus foi com eles, foi com os líderes religiosos. E quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Os líderes religiosos disseram: ele é merecedor que faça isso. Ele merece que o Senhor vá na casa dele. Mas o centurião não falava isso. O centurião não pensava assim. Eles falaram o que eles achavam no conceito religioso deles. O centurião disse: Jesus, eu nem fui falar com você, porque eu sei que eu não sou digno. Eu não uso dos meus créditos, eu não uso dos meus méritos, não existe absolutamente nada que eu possa ter feito que me torne merecedor de qualquer coisa, Jesus. Percebe que o raciocínio do centurião é completamente diferente dos líderes religiosos? Completamente distinto. Aí ele continua: porque não me julguei digno de ir ter contigo, falar contigo pessoalmente, Senhor. Porém, diga uma palavra.
Jesus, basta uma palavra. Jesus, eu creio na tua palavra. Jesus, a minha fé e confiança está na sua palavra. O justo é justo porque crê na palavra. Uau, agora eu entendi o texto. E agora eu arranquei aquela raiz de religiosidade que ainda tinha na minha cabeça. É pela palavra. E ele continua dizendo, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, eu digo a ele vá, este vai, ele vai, outro vem, ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E ao ver esta fé, Jesus sabia, né? Ao ver esta fé, é digno que a oração dele, o pedido dele seja atendido. E aí nós vemos o restante do texto, que as pessoas voltaram para a casa do centurião e encontraram aquele homem sarado, curado, perfeito. Qual foi o grande X que justificou aquele centurião? Senhor, eu creio na tua palavra. Basta uma palavra. Uau, que lição que esse homem nos dá. Eu quero concluir então dizendo a você, a oração de um justo se baseia exclusivamente na palavra. A oração de um justo não se baseia nas circunstâncias, nas obras. Enquanto religiosos vão tentar orar e conversar com Deus, expressando, Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz um jejum, Deus, eu fiz uma campanha de 7 quartas-feiras, Jesus, eu dei 10 cabeçadas no pé da cruz, Jesus, eu fiz, orei de joelho no milho, Jesus, eu fiz, tentando alcançar crédito para ser atendido. É a minha alma que está orando. Quando eu estou orando e relatando a Jesus os meus problemas, as circunstâncias, é a minha alma que está orando. E aqui um segredo muito importante para a gente caminhar para o nosso encerramento. Eu e você somos justos, porque cremos em Jesus. Mas mesmo como justos, corremos o risco de não orar na posição de justiça. Porque aí você pode pensar, não, mas eu sempre criei em Jesus. Então eu sou justo. Por que mesmo assim as minhas orações muitas vezes não foram respondidas? Porque mesmo sendo justo, você não orou na posição de justiça. Quando que eu não orei na posição de justiça? Quando a sua fé, quando a sua oração, ela não falava da palavra, mas falava das circunstâncias. A posição de justiça, o justo, ele é justo porque ele crê na palavra. Portanto, o justo ora a palavra. O justo não fica lamentando, murmurando e declarando e anunciando as circunstâncias adversas. O nosso espírito, ele está conectado com a palavra de Deus. A nossa alma, ela é impactada e influenciada por circunstâncias. Aí eu posso ser justo, falar, Deus, eu estou doente, Deus, eu estou mal, Deus, eu estou sofrendo, Deus, eu estou sem dinheiro, Deus, misericórdia, Deus, me socorra, Deus, me atenda. E minha oração não é respondida. Por quê? Porque o justo, ele ora a palavra. E a palavra não diz que você está doente. A palavra diz que se o Espírito de Deus, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, está em você, habita em você, então esse Espírito te dá vida no seu corpo mortal. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus, mas eu estou com problema na minha conta bancária, eu estou com um boleto vencido, meu aluguel não está pago, Jesus, vão cortar a minha luz, Jesus, eu não tenho. Só que a palavra não diz isso. A palavra diz que o seu divino poder já te deu tudo aquilo que você precisa para a vida e para a piedade. A palavra de Deus diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que você se tornasse rico. Percebe que a minha oração de alma fala das circunstâncias. Mas a minha oração como um justo e na posição de justiça deve declarar a palavra. E aí eu fico orando e lamentando circunstâncias
e a minha oração não é respondida. Por quê? Porque Deus me enxerga diferente do que eu estou falando. E hoje de manhã eu estava ensinando os líderes. A Bíblia diz, eu devo me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E daí o diabo foge. Saiba que se você tem algum problema de enfermidade, de dor, de doença, de falta, de escassez, de roubo, morte, destruição, tudo isso é obra das trevas, não é obra de Jesus. Ele já te deu saúde, Ele já te deu abundância, Ele já te deu paz, Ele já te deu vida. E quando você começa a pedir essas coisas para Deus, Deus olha para você e diz, ei, mas eu já te dei isso. A obra de Cristo Jesus já te deu isso. Só que tem alguém que te roubou. E eu te dei autoridade para você pisar serpentes e escorpiões e contra todo poder do inimigo, e nada pode te causar dano. Então faz o seguinte, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem resistir à igreja. Então com a igreja vá lá e dê uma bicuda na porta do inferno e diz, Satanás, solta o que é meu. Aquilo que Deus me deu, aquilo que me pertence, eu recebo em gratidão. Eu creio que Jesus já fez uma obra que é perfeita e completa na minha vida. Agora, Satanás, você roubou aquilo que me pertence. Então solta agora, eu reivindico, tira mão do que é meu, solta agora. Pai Celestial, envia os teus anjos para trazer à minha vida aquilo que me pertence, aquilo que Deus me deu. Os recursos financeiros, os recursos físicos, a saúde, o que seja. Aí você ora como um justo. Porque você está orando a palavra. Você está declarando a palavra. Perceba que mesmo que uma circunstância tenha levado o centurião a buscar Jesus, problema do servo, o foco da resposta não estava na dó do servo, mas estava na confiança da palavra. Uma circunstância pode te levar a você conversar e orar? Claro que sim. Mas a sua confiança não está em gerar misericórdia, compaixão em Deus, porque as suas circunstâncias são difíceis. O que provoca admiração e faz Deus agir é a admiração. O que provocou admiração em Jesus foi a fé do centurião. O que Deus falou, opa, agora sim, agora você vai receber. É a sua fé na palavra de Deus. Não ore circunstância, você é justo pela fé na palavra. A sua vitória está na palavra. Você é mais do que vencedor por causa da palavra. A obra de Cristo Jesus é suficiente para te tornar justo. E por ser justo, é justo que a sua oração seja respondida. Deixa eu terminar te perguntando, é justo a sua oração ser respondida? Sim. Amém. Meu desejo é que esse tempo, esse final de semana, essa noite, possa ter sido um tempo de enriquecer o seu coração e amadurecer você como um filho amado de Deus. A partir de hoje, cuidado em orar na posição de justiça. Agora você sabe que você é justo. Agora ore como justo. Eu oro como justo, orando a palavra de Deus, alicerçado na palavra de Deus, na promessa daquilo que Deus já me fez. Agradeço a Ele por tudo que Ele me fez e desço o pé em Satanás e seus demônios e mando eles soltarem aquilo que já é meu, aquilo que já é seu. Recebe essa palavra no seu coração? Amém? Posso pedir que você se coloque em pé, por gentileza, e dê um aplauso a Cristo Jesus? Ele é digno. Alegria é a força do meu coração, dono dos meus dias és, meu rei, minha seja bom, o Senhor é sempre
meu